Olá, boa tarde, meus queridos alunos do canal Educação, sejam bem-vindos. Nossa aula está começando, turma, dê um like para a saúde, hoje bem especial, né? Como vocês sabem, toda semana aqui a gente tem uma caixinha de surpresas e hoje a surpresa ela veio correndo. Hoje, turma, nossa aula vai ser com o professor Ian Vasconcelos, tá bom? Professor Ian Vasconcelos que vai falar para nós sobre corrida de rua. É bem verdade, né, Ian? Tem muitas pessoas aderindo aí sobre corrida de rua e ele, especialista, né, vai falar pra gente com todo o profissionalismo que o Ian tem, competência, para vocês aprenderem um pouco mais sobre os mistérios de uma corrida. Isso é verdade, Laura. A corrida de rua, ela está se tornando um refúgio, tanto no aspecto mesmo de se sentir mais saudável, aspecto social, de interação. Então, a corrida de rua, ela entra como um mecanismo importante para a nossa sociedade, dentro do contexto de prática de saúde. Então, é uma prática meio que acessível. Essa prática que se torna acessível em todos os parâmetros sociais, ela acaba meio que facilitando a busca de saúde, que é o que todos procuram. É verdade, Ian. Coisa bem mais inclusiva, né? Mais inclusiva. Show de bola, é verdade. Gente, então, esse meu convidado especial, tá? Para a nossa aula de hoje, ele vai falar sobre corrida de rua, né? A gente vai entender os fundamentos e os meios de treinamento, tá bom? Quero dizer para vocês que eu sou uma amadora na corrida, né? Tava até aqui brincando com o Ian. Vou aprender um pouco mais com ele, com certeza, né? Porque, em especial, eu também aprendo, viu, Ian? Com certeza. Eu estou muito feliz pela sua presença, por você ter aceito o nosso convite, de estar aqui no canal Educação. Eu sei que sua vida é bem corrida, bem agitada, né? Uma horinha do seu tempo vale ouro. E eu, desde já, quero agradecer você ter dado essa importância para a gente aqui hoje, tá bom? E eu quero que você fale um pouquinho quem é o Ian. Pronto. Eu sou formado pela Uninasal. Eu sou bacharel de Educação Física, me formei em 2019, um pouco antes do estopim da pandemia. E aí eu sou também coordenador do grupo de corrida, lá do Circuito de Treinamento de Itimon. Sou professor da rede de academia, Bodytech, aqui de Teresina. E eu tenho alguns cursos específicos da área de corrida. Eu sou árbitro, nível 1, nível 2 pela Federação Piauiense. Eu também sou... eu tenho a capacitação pela Confederação Brasileira de Atletismo, que é a CBAT. E também eu tenho um curso muito importante sobre sistemas complexos da PowerCore, que é voltado para os esportes em si. Esse é o Ian, tá bom? No mais, eu vou falar aqui um pouco sobre o que é a corrida de rua, na verdade. O que é a corrida de rua, pessoal? Num contexto bem simples. É considerado uma prova de fundo do atletismo. Ou que seja, o que é uma prova de fundo do atletismo? É uma prova que se caracteriza por ser uma distância acima de 5 mil metros, que é 5 quilômetros, que daria as provas oficiais olímpicas entre 5 quilômetros a 42 quilômetros, 195 metros. Ian, mas por que é só até 42 quilômetros, 195 mil metros? É porque no contexto olímpico tem até uma historiazinha aí, lá do período grego, dos conflitos, que um mensageiro de Atenas, assim quando ele venceu uma guerra lá em Maratona, na cidade de Maratona, ele teve que percorrer essa distância de 42 mil metros, 195 metros, até a cidade de Atenas para... Obrigado, Laure. Para insinuar a mensagem que havia vencido a guerra. E nisso foi desmistificando
e se tornou uma prova olímpica nos dias atuais. Além disso, tem provas não olímpicas, que eu até participei de uma recentemente. Quais são essas provas não olímpicas? São corridas de montanhas, são corridas ultramaratonas, que passa de 42 quilômetros, são distâncias e categorias. Essa questão de distâncias e categorias são provas oficiais de acordo com a idade de cada atleta. Então, tem subdivisões dentro de determinadas provas. A corrida, mais ou menos, é baseada nisso. Alguns pontos. Então, bora lá, turma. Vocês entenderam aí que a gente tem as provas de atletismo, certo? E nós temos as corridas rasas, meio fundo e fundo. Isso. Aí, o Ian, ele prepara os atletas, né? Ele condiciona, ele faz esse preparatório mesmo para aquelas pessoas que querem fazer e participar de corridas de rua, né? Isso. Corridas de rua, de rua de fundo, né? Principalmente. Isso. Então, as corridas rasas, elas são configuradas em metros, em 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Isso. As corridas rasas, elas variam de provas de 100 metros, que é uma das mais conhecidas em termos de Olimpíadas, as de 200 metros, que posso ressaltar o maior recordista em termos de atletismo, o Usain Bolt, e tem outras provas um pouco mais longas, que são as de meio fundo, em relação a 800, varia de 800 metros até 3.000 metros. Aí as provas de fundo, que são consideradas essas 5K de 5K até 42 quilômetros. Olha, vocês estão vendo, né? Então, começa por aí, vocês já vão decidindo para que vocês querem treinar, né? Eu vou chegar lá no professor Ian, professor, eu tenho vontade de correr, né? Aí o que o professor Ian vai falar, né? Vamos preparar esse aluno. Sim, existem algumas características peculiares dentro da corrida. Não, pode passar. Opa. Isso, pode passar. Isso, pronto, tá certo. Essas características é que a corrida é uma atividade cíclica. O que é uma atividade cíclica? É uma atividade que tem um padrão de movimento desenhado, que não existe mudanças de direções. Então, são atividades que tendem a manter um padrão de movimento em uma linha constante de movimento reto, durante um determinado tempo, certo? E existem algumas atividades não cíclicas, por exemplo, cíclicas. Além da corrida, existe a natação, existe também o ciclismo. Além dessa, existe a canoagem também. Esses são exemplos de atividades cíclicas, que têm um determinado padrão de movimento desenhado. Já existem outras atividades que são caracterizadas como atividades não cíclicas, ou acíclicas, que já são o futebol, por exemplo. É uma atividade considerada não cíclica, que não tem só um padrão de movimento, entendeu? Já tem de mudanças de direções, vai além de uma só direção, são giros, são pulos, então não caracteriza como uma atividade cíclica. Outra característica da corrida é que ela precisa de preparação. E quais são esses tipos de preparação? A gente precisa de força, certo? Igual o Hulk, não. Mas precisa de força. A gente precisa também de coordenação. Quando eu falo de coordenação, não precisa ser uma coordenação específica. Precisa ser uma coordenação onde a gente vivencia desde a nossa infância, com brincadeiras, com coisas que tem essa sinergia de ter o controle dos nossos membros inferiores, dos nossos membros superiores. Tá bom? Transferência de tronco, essa coordenação mais global que a corrida precisa, tá bom? Para começar na prova de coisa. Além da resistência, a gente precisa de resistência, no caso. A gente precisa ter umas musculaturas que desempenhem um padrão bom, que aguente no tranco, de um modo popular de se dizer. Tá bom? A gente precisa também de uma boa flexibilidade dentro do contexto da corrida. E também a gente precisa de uma harmonia
cardiorrespiratória. O que eu quero dizer com harmonia cardiorrespiratória? A gente precisa que haja uma efetividade do nosso pulmão ao oxigenar nosso sangue e precisa de uma capacidade vascular dos nossos pulmões de expelir determinados resíduos que a corrida libera. Alguma dúvida, Laura? Meu Deus, perfeito, viu, Ian? Meu Deus, que competência, gente. Ele conseguiu desmembrar aqui cada pedacinho de necessidade que o nosso corpo precisa, né? É por isso que quando a gente vai começar a correr, é claro que todo mundo gosta. Tem sido um hobby para muitas pessoas, né, Ian? E aí, muitas pessoas, elas também correm errado. Sim, sim. É por isso que a gente precisa de um treinador, de um instrutor que realmente faça com que seja produtivo e minimize os riscos de lesões e agravos que a gente pode ter numa corrida, né? Então, tudo isso que Ian falou, turma, força, coordenação, resistência, flexibilidade e condicionamento cardiorrespiratório vai ser trabalhado pelo seu instrutor, né? Com certeza. Pelo seu professor Ian Vasconcelos, né? Então, é um preparo feito previamente para que você tenha essas competências todas bem reservadas, bem trabalhadas, para que você tenha segurança durante a prática do seu esporte preferido. Pronto. Bora lá, Ian? Pronto. Pois tá ótimo, show demais. Dentro dessas características, a gente ainda tem uma parte, que é as fases da corrida. O que eu quero dizer com fases? Existem 3 fases que caracterizam a corrida. A primeira fase é uma fase de impulsão. O que é que eu quero dizer com impulsão? A impulsão na corrida, ela é o ponto inicial que caracteriza a corrida. A fase de impulsão é aquela que permite meu corpo se direcionar, sair da inércia, sair do meu estado de repouso para um estado de deslocamento. Então, essa é a fase inicial que tende a direcionar nosso corpo à frente, tá? Fase de impulsão. Outra fase é a fase aérea. A fase aérea, ela precisa acontecer na corrida, porque a fase aérea é que caracteriza a corrida de uma outra modalidade, que é a marcha atlética. Não sei se vocês já presenciaram ou se vocês já viram. A marcha atlética, ela não tem fase aérea. Já a corrida necessita ter a fase aérea. Tá bom? Aí, por último, a terceira fase da corrida é a fase de apoio. É a fase de recepção do solo. É onde meu corpo tende a cair no solo, onde meu corpo recepciona a carga total. E essas são as 3 fases da corrida. Eu vou passar só um pouquinho, porque essas fases da corrida estão relacionadas muito com as lesões que acontecem também na corrida, que eu vou demonstrar algumas, tá bom? Agora eu quero só um pouquinho da interação de vocês, que é a fase de impacto. O alto impacto na corrida é muito evidenciado, principalmente quando a gente está atrelado com práticas corriqueiras, demandas excessivas de treinamento, correr todo dia, toda hora, e aí isso é um fator determinante para as lesões na corrida. Eu queria que vocês identificassem, como a gente falou no slide anterior, perdão. Agora foi demais. Aqui, isso. Como a gente falou, essa fase aqui da corrida, ó, como vocês podem ver nas pernas, é a fase de apoio, certo? A fase de apoio, a última fase, são 3 fases, a fase de impulsão, a fase aérea, que eu não posso ter nenhum dos meus membros inferiores em contato com o solo, e a fase de apoio, que é essa fase. Essa fase, ela é caracterizada, só passar aqui, fase de apoio, como existe 2 forças que agem nessa fase de apoio, que é uma força que em direção da minha cabeça para o solo, que a gente chama essa força de força de ação gravitacional, que é a gravidade agindo sobre o meu corpo e empurrando contra o solo. E existe outra força também,
que é uma força que vem lá do solo contra o meu pé, que a gente chama de força de reação. Olha a física aí entrando na corrida, pessoal, no contexto da corrida. E aí o que causa o encontro dessas duas forças? O impacto, certo? O impacto é causado pela força gravitacional em cima do nosso corpo e a força de reação do solo agindo. Então, essas duas forças, no meio dela, ocasionam um maior impacto possível. E o que é que pode aumentar esse impacto? O que é que pode ocasionar o aumento desse impacto em atletas? Está associado também com o peso corporal. Concorda comigo? Se eu sou mais pesado, será se não vai existir uma força agindo maior sobre o meu corpo para baixo? Será se essa força não vai gerar maior impacto em relação à ação do solo contra? Então, o peso corporal, eu não estou falando só do gordinho em relação ao maior peso corporal e a ação da gravidade. Eu estou falando também do indivíduo fortão igual eu. Mentira. Mentira, mas eu estou falando também do peso corporal em si. Não sou forte não, pessoal. Eu estou falando do indivíduo mais pesado. Não importa se é massa gorda acumulada naquela região, uma pessoa obesa, um pré-obeso, ou eu estou falando daquele bombadão muito forte. Vamos fazer uma analogia aqui. Se eu tenho um indivíduo gordo que pesa 100 quilos aqui e tenho eu bem fortão que pesa 100 quilos aqui, será se a ação da gravidade não vai ser igual para ambos os indivíduos? Lógico que vai, porque a gravidade ela não caracteriza o que é massa gorda e o que é massa muscular, o que é mais forte, o que é mais leve. Ela age em cima daquela função. Em relação também ao tipo de pisada. Isso é outro fator agravante que aumenta o impacto. A gente vai fazer uma interpretação aqui com a Lauriane também. Quem quiser também fazer em casa, se tiver um espaçozinho livre, tá bom? O que é que eu quero dizer com o tipo de pisada vai influenciar no impacto? Nosso pé ele é dividido em 3 partes. Quais são essas 3 partes? A parte do retropé, que a gente chama, a parte mais... Deixa eu dar o zoom. É assim, né, Laura? Perfeito. Muito bem, já aprendeu. A parte do retropé, que é a parte mais calcânea, do calcanhar do nosso pé. A parte do médio pé, que é onde normalmente fica aquela cavinha do nosso pé, que a gente chama de arco plantar. E a parte do nosso antepé, que é a parte mais dos dedos, tá bom? Então, o aumento de impacto está associado também ao tipo de pisada. Eu vou pedir agora Não, tá de salto, eu vou fazer, perdão. Quer fazer, Laura? Vamos, pronto, foi Shiri. Mas vou perder essa oportunidade, é nada. Só para vivenciar a questão de absorção de impacto. Onde é que... Conta que eu vim de tênis. Onde é vai que... mostrar o pé, a pisada. Não, o pé, a pisada. É só para ela fala mesmo, dá para coisar, não se preocupe. Tá bom. Laura, eu só vou pedir para você cair apoiando na ponta do pé. Tá. Ficando na ponta do pé. Eu vou saltar e vou ficar na ponta do pé. Tá bom. Isso, ótimo. Sentiu essa sensação de absorção? Não vou nem dar spoiler. Pronto. Dói. Agora você vai sentir você caindo, saltando, agora caindo com a parte mais lá do calcanhar. Tá. Aí me diz o que é que você sente. Maduro, eu não quero. Isso. Então, o que eu tô evitando. Pronto. O que é que ela vivenciou, pessoal? Se vocês fizerem em casa também, vocês vão ver que o impacto, quando você cai com a parte do calcanhar do pé, é muito maior. A ação da gravidade é muito maior sobre o nosso calcanhar, porque o peso do corpo, ele vai sobre todo o nosso segmento que cai em cima do nosso
do nosso calcanhar. Então, essa ação da gravidade é bem maior. Já quando a gente cai no nosso pé, a gente tem N fatores que ajudam a questão de absorção. Nas nuvens. Essa questão de absorção, ela é bem mais efetiva em relação às nossas articulações, nossos músculos que eles se adaptam àquela realidade e começam a absorver impacto, começam a dissipar essa energia que vem. Aquele mesmo contexto, pessoal, a ação da gravidade contra a ação do nosso solo. Só que com nós caindo com a parte anterior do nosso pé, com os dedos apoiados, amortecendo, tem esse efeito sanfona. E aí esse impacto, ele é dissipado no nosso tornozelo, no nosso joelho e no nosso quadril, por todo o nosso corpo. Dá para entender por que a gente sente as dores na região frontal, né? Frontal, isso, na corrida. Olha, tudo a ver, Ian. A gente vai chegar Perfeito. lá. Vocês entenderam, gente? Que maravilha, Ian. É isso mesmo. Deu para entender. Deu para entender? Perfeito. Pronto. Excelente. Aí agora vocês vão ver por que é importante a gente correr da forma correta, né, Ian? Isso, e aí isso. a gente sente muita vontade de correr, mas no primeiro dia que corre, só corre eu e Yara. Então, só fazendo uma ressalva. A gente quer desistir, Ian, porque dói. Dói. Ah, não, fui correr e tá doendo, não vou mais. Correu errado, né, Ian? Então, um acompanhamento de um profissional em relação a essas orientações é importante. Porque, às vezes até maximiza a questão de você ir no médico. Ah, tô sentindo uma dor corriqueira. Essas orientações, a princípio... Laura, deixa eu... Tá. Essas orientações, a princípio, elas previnem lesão. E já a gente vai chegar nas partes das lesões mais comuns, mas essas orientações, elas previnem lesão. Também em relação à analogia lá do gordinho e do mais musculoso, igual a eu, tem que ter também cuidado. Pode falar. Tem que ter cuidado com essas analogias, porque nem sempre o indivíduo mais gordo é o que vai sofrer na corrida. Então, tem que estar associado com a preparação de cada um, tá? Em relação à pisada, se vocês vivenciaram em casa a questão da pisada, da caída com o calcanhar, com a caída da ponta do pé, vocês vão ver que com o calcanhar a gente treme por inteiro, a ação do impacto. Tá bom? Isso tá muito... Não tem amortecimento, não, né, amigo? Isso. Essa questão da pisada com antepé, ela ocasiona esse amortecimento, esse efeito de jumper, que a gente chama, esse efeito de absorção de impacto. Perfeito, Ian. Vamos beber uma aguinha. Sim. E esse tipo de pisada, ele também fala muito sobre como a gente vai conseguir ter respostas, né, e chegar ao nosso objetivo na corrida. E é por isso que a gente fala também muito sobre o tênis, né, de ser... Sim. Tênis. Essa questão do tênis Passa aí logo, Yara, passa aí dentro. Pode passar. Pronto. Essa questão do tênis, ela está associada... pode deixar aí, Arinha. Perfeito. Essa questão do tênis, ela está associada ganhou muita repercussão nos últimos anos, em termos de ganhos de desempenho atlético. Eu que sou mais do ramo da corrida, a gente vê comparações que dizendo se um atleta desse que está quebrando vários recordes corresse antigamente, ele não conseguiria alcançar os números de hoje, porque está se entrando em conflito essa questão de que os recordes eles estão sendo quebrados não pelo desempenho humano, físico, mas está sendo quebrado no termo de corrida, tá, pessoal? Só associado à corrida e ao tênis, mas sim pelas tecnologias que os tênis estão vindo. Tem até tênis agora com
placa de carbono que impulsiona o atleta mais à frente. Ah. E aí tem vários... Olha o incentivo, né? Tem vários mecanismos facilitadores que estão agindo no contexto da corrida. Lógico que tem esses agentes que ajudam em termos de performance, de desempenho, os atletas, e tem nós, para corredores amadores, que nem nós. Questão de tênis que absorve mais impacto, Sim. questão de tênis que tem um material mais específico para a corrida. Requer um custo financeirozinho um pouco mais, porém, para nós, corredores amadores, que buscam a corrida como meio refúgio, é importante evitar uma lesão futura e algumas complicações, porque a corrida, querendo ou não, é bem lesiva. Sim. Ela é bem lesiva, mas tem agentes que estão ajudando a gente, tanto na parte de fortalecimento, quanto na parte tecnológica também. Perfeito, Ian. Dando continuidade, o segundo parâmetro para lesão na corrida são os movimentos repetitivos. O que foi que eu falei lá no início? Em relação a movimentos, a corrida é uma atividade cíclica, certo? Ela tem um padrão de movimento desenhado. Esse padrão de movimento desenhado, ele se repete por muito tempo. Então, o que acontece? Movimentos repetitivos. Esses movimentos repetitivos, se a gente não tiver Só para ir passando? Pode riscar, se quiser. Esses movimentos repetitivos, onde se não tiver uma harmonia osteomioarticular que corresponde ao osso, a músculo tendíneo e a articulação, ela acaba ocasionando lesões. Essas lesões, elas são bem mais agudas. O que é que eu quero dizer com aguda, Laura? Elas vêm bem... você começa a praticar, essas lesões começam a aparecer. Por quê? Porque esses três aspectos físicos, essas três estruturas físicas, elas estão sem força, sem flexibilidade, sem uma harmonização articular. Então, isso é outro agente que causa lesão. O exemplo de lesão mais comum cerca de quase 90% dos indivíduos amadores, eles apresentam canelite. O que é isso? Pessoal, essa dorzinha é uma dorzinha meio que insuportável. É uma dor que a gente parece que a nossa canela vai explodir. Como a Laura falou, é uma dor anterior à frente. Por quê? Porque a gente recebe muito, a gente tende a correr muito com a ponta do pé, medir o pé. E aí, a maioria das dores estão associadas à cadeia anterior do nosso corpo. A canelite é uma delas. Não é uma dor específica da canela. É uma dor que ela são musculaturas bem pequenas que estão sobre a nossa canela, que passam sobre a nossa estrutura da tíbia, da fíbula, que são os ossos que compõem a nossa perna. E aí essas musculaturas bem pequenininhas, vocês vão concordar comigo. Vocês sentem a nossa panturrilha, a parte posterior de trás, ela é bem mais forte. Então, se eu tenho algo mais forte do que o outro, ela vai sobrecarregar a nossa cadeia de uma forma ou de outra. Então, se minha cadeia posterior da minha perna é mais forte que a cadeia anterior, ela vai causar canelite. Outro fator é a questão lá da flexibilidade. Lembra aqueles aspectos que eu falei que precisa ter para não haver lesão, para ter um bom desempenho na corrida? Pois ela entra aqui nessa questão das lesões. Pode passar? Perfeito. Outra patologia outra síndromezinha que dá nos corredores é a síndrome da pata anserina. A pata anserina é a pata de ganso mesmo, pessoal. Mas por que é chamado de pata de ganso? Eu ainda não vou mostrar. Mas tem uma estruturazinha muscular que ela se assimila com a pata de um ganso. Eu duvido se vocês
encontra aí. Eu duvido se vocês encontram. Mas ela se assimila com a pata de ganso. Então, o movimento repetitivo faz com que essas estruturas tendinhas, elas se inflamem. Então, essas estruturas que eu vou mostrar agora, evidenciar aqui, ó, vocês podem ver que é bem similar a uma pata de ganso. E aí os estudiosos da época evidenciaram que era uma síndrome da pata anserina, né? Deram o nome como pata de ganso. Então, acomete muito os corredores dessa síndrome, tá? Também pela falta de flexibilidade, falta de resistência, falta de força. Então, tudo se leva lá no contexto primário, de ter uma boa flexibilidade, uma boa força, uma boa resistência. Então, isso tudo são orientações que fazem-se necessário quanto à prática de corrida, tá? Em relação também, tem outro fator que é importante, que é a baixa mobilidade do nosso quadril. O nosso quadril, pessoal, é como se fosse o nosso coração para a corrida. É lá que desencadeia as principais funções da corrida, as principais musculaturas da corrida. O quadril, essa parte aqui pélvica, tá, pessoal? Essa parte mais aqui das estruturas, ó, que faz o movimento dos nossos membros inferiores. Então, isso é como se fosse o coração para a nossa corrida. É muito importante estar bem harmonizado, tá? Alguma dúvida, Laura? Não sei se eu estou falando demais. Viu, Ian? Estou aqui orgulhosa, viu? Pronto. Uma aula nota 1000 dessa, de milhões, viu, amigo? Pronto, vou passar aqui. Acho que eu passei rápido. Era para ter um vídeo aí, não sei. Pronto. Meios de ganho. Aqui eu vou falar um pouco sobre essa questão de ganho de flexibilidade e ganho de mobilidade. Eu vou falar o que é necessário para ter uma corrida sem ela se tornar tão lesiva. Quem é corredor, ele precisa ter pelo menos um grau mínimo de flexibilidade. Pelo menos uma flexibilidade boa para que não desencadeie nenhum tipo de lesão. Se faz muito necessário, tá? Além da flexibilidade, existem também nossos padrões de mobilidade corporal. Esses padrões de mobilidade estão muito associados ao nosso quadril, de novo, coração da corrida, e ao nosso tornozelo, o que absorve o impacto lá, que eu falei, tá? Então, a mobilidade dessas duas estruturas é essencial, tá? Eu não sei se vai dar para passar um vídeo demonstrando. Só passar, né? Não perdei nada, não. Pronto. Mas, enfim, qualquer coisa eu demonstro aqui, senão... Pode passar? Mais uma. De boa. Então, o que é essa parte de mobilidade, pessoal? Essa parte de mobilidade, eu trouxe até uns vídeos legais de fortalecimento, de coisas, mas não sei se vai dar para visualizar, que são dos meus atletas que a gente faz diariamente. Mas eu não sei se vai dar para visualizar, mas a gente vai fazendo umas dinâmicas aqui. Então, a parte... Deixa eu só voltar aqui para a parte de mobilidade. Pronto. Não. A parte de mobilidade está associada com ganhos de padrões de movimento no meu quadril, ganhos de liberdade, eu tenho uma maior amplitude na minha passada, eu não tenho um quadril congelado, eu não tenho um tornozelo que não absorve o impacto bem, não tenho uma transferência boa. Então, tudo isso na corrida está associado à flexibilidade e à mobilidade. Quando eu falo agora de fortalecimento, eu falo no fortalecimento
Em 3 aspectos. Eu falo no fortalecimento, aqui são meus alunos, que a gente vivencia, né, diariamente esse ganho de desempenho atlético. Eu treino tanto no ambiente de academia quanto no ambiente de rua, na corrida, que eu vou explicar já já o que é uma planilha de corrida, essa questão do ganho de desempenho. Então, está associada também com fortalecimento de todas as minhas musculaturas, de membros inferiores, da parte de tronco, da parte de membros superiores, na minha parte de tronco, na minha parte de membros inferiores como um todo, tá bom? Na parte postural também, pessoal, que é muito importante, tá? Então, o fortalecimento está atrelado a muito desses aspectos. Aqui era um videozinho de treinamento já voltado especificamente para a corrida. Esses treinamentos, eles são que eu trouxe de um curso muito bom que se fez presente aqui em Teresina e são que trabalham em atletas do Brasil, inclusive trabalha o pessoal lá do Centro de Treinamento do Maranhão, que foi até representante nosso nas Olimpíadas, que eu também tenho contato com eles e tudo. Esse treinamento é um treinamento específico, onde a corrida tem um padrão de movimento. A corrida tem um padrão de movimento e a gente ganha força dentro desse padrão de movimento da corrida. Imagina aí, a gente treinar a força dentro do padrão de movimento da corrida. Isso que faz com que os atletas de alta performance, ele tenha um aumento de desempenho, faz com que ele atinja novos limiares de força, de resistência, de flexibilidade, de ganhos de amplitude. E outro aspecto também está associado aos treinos técnicos, que era também uns videozinhos bem legais, mas infelizmente não dá para ser reproduzido, mas eu vou tentar vivenciar. E o que são esses treinos técnicos? Eles estão associados mais à recepção da minha pisada, os padrões de movimento, eles estão entre nossas sinergias musculares, de membros superiores, de estabilidade do meu tronco, a questão lá da postura que eu falei, em relação também à transferência de força dos meus membros inferiores. Então, esses padrões de movimento aqui, que eu vou interpretar agora uns 2, 3, só para vocês verem como essa parte mais técnica da corrida, que está associado também ao ganho de desempenho, tá bom? O que eu quero falar com isso? Quando a gente faz esses gestos motores, deixa eu fazer de frente, primeiro, esses gestos motores durante um longo tempo, a gente bota no nosso mecanismo motor que esse padrão tem que ser desenhado ao longo da corrida. Então, eles ajudam a gente a manter uma postura, uma sinergia entre nossos braços e nossas pernas. Então, é tudo que a corrida necessita. E se eu tenho isso desenhado aqui dentro, eles vão transferir melhor para a corrida. Então, o que vocês acham? Eu tenho que correr assim, todo desengonçado, ou o meu desempenho melhora com um padrão de movimento desenhado? Então, são esses contextos que ajudam também na questão do ganho de desempenho na corrida, na maximização de lesão, em N aspectos. Ian, eu vou aproveitar aqui, viu, professor, para ressaltar a importância do treinamento técnico, né? Como o professor Ian estava falando para vocês, demonstrando, gente, tem muitas pessoas que correm errado. Muitas. Muitas pessoas que correm errado. E o pior, que correndo errado, elas vão sofrer
N lesões no corpo todo. Sim, sim. Como o professor Ian mostrou, corcundinha, né, correndo aqui. Isso. Não machuca só a região de membros inferiores, né? Mas a coluna, membros superiores, enfim. Agora, Ian, a postura que você fez, correndo aí, viu, meu amigo? Depois eu quero passar pela sua assessoria, né? Porque a gente precisa, né? Correr 8K não é muito fácil, não. Não é muito caro, não. Ian, precisa de uma conscientização, né? Sim, é Só um instrutor faz. Pronto. Essa questão da conscientização, a gente faz de tudo, pessoal. A gente pega N alunos, a gente pega vários alunos com várias vícios, desde o início, da infância até os dias de hoje. Então, a gente não consegue tirar esses vícios, mas a gente consegue adaptar esses vícios para que não haja um impacto excessivo, para que ele tente o máximo manter essa postura, que é fundamental para a questão de não perder tanta energia. Isso falando a nível de desempenho e a nível de lesão, para que não haja tanta lesão, né? Sentir dor, porque tudo que está associado à dor, a gente pensa logo, não vou não, está me maltratando. Então, isso faz com que nós, profissionais, a gente intervir nesse aspecto, trazer o bem-estar da corrida associado com os aspectos de saúde. Então, a pessoa que está ali na mente, eu não sinto dor, isso me faz bem, me traz bem-estar, é lógico que ele vai permanecer nessa prática por um longo tempo. E aí, a corrida é lesiva. E se não tiver um profissional mesmo lhe acompanhando, passando pelo menos umas orientações, ali via o WhatsApp mesmo, ou corrigindo alguns aspectos, você vai associar esse esporte como algo ruim para o seu corpo. E você vai praticar ali 1, 2 semanas e vai parar. É um caso que acontece muito. A pessoa vai para a academia, lá supino, fica com o corpo todo dolorido, no outro dia seguinte acaba não indo. A mesma coisa é com a corrida. Se ele vai ali fazer uma prática, associa aquela prática à dor, ele não vai praticar aquele esporte. Então, essas coisas influenciam diretamente no dia a dia de um atleta amador. A falta de assessoria, né? E Isso. Faz toda a diferença, gente. Isso. E é claro que a gente procura o melhor, né? Tanto para treinar quanto para ensinar. É por isso que o Ian está aqui. Bora lá, Ian. Ainda vem mais. Ainda vem mais. A gente vai conhecer um pouco sobre as planilhas de corrida. Como é que um corredor tem um planejamento corrida. Deixa eu beber só um pouquinho de água. Essa parte é um pouco... Você tem que ver que você não é cacto. Hidratação é um ponto importante na corrida. Eu mesmo fiquei com febre após uma prova que eu fiz porque não me hidratei direito. E aí tem algumas coisas fisiológicas que agem no nosso corpo que influenciam diretamente também. A gente vai falar lá no finalzinho. O que é a planilha de corrida, pessoal? Primeiro, a gente vai... todo atleta, ele precisa de um planejamento. Nossa planilha, elas são divididas por semanas, certo? Normalmente, eu divido os treinos dos meus atletas em 4, 5 semanas. Além das semanas, a gente precisa também dividir nossas zonas. O que são nossas zonas, pessoal? A gente, normalmente, na corrida, tem 3 tipos de zona. A zona de pace, que já eu explico o que é. Tá bom? A zona de percepção subjetiva de esforço e a zona de frequência cardíaca. Então, quer dizer que meu coração é parâmetro para me correr? Lógico que é. O que é o pace? O pace, que é uma das zonas de corrida, o pace é o tempo que eu levo para correr 1 quilômetro, certo? Então, se em 42 quilômetros eu corro em 2 horas e 3 minutos e 23 segundos, eu divido esses 42 quilômetros
por esse tempo aqui, que vai dar meu pace, que é 2 minutos e 55 segundos por quilômetro. Então, quer dizer que esse indivíduo aqui, que é um dos detentores de uma das maiores marcas de recordes olímpicos, né, que é uma prova de maratona, ele conseguiu correr 42 quilômetros, a cada quilômetro ele conseguiu fazer em 2 minutos e 55 segundos. Aqui, a nível nacional, a gente só tem um, que é o Daniel, que ele é um corredor que tem um recorde latino-americano, se eu não me engano, latino-americano. E os maiores donos dessas marcas aqui de tempo por quilômetro é os quenianos, porque muitos estudos são evidenciados, porém as estruturas físicas deles propicia a eles praticar aquele esporte, mas só que eles têm um desempenho maior. Ian, é porque ele tem uma postura certinha, tem um padrão de movimento desenhado? Não, muitos correm muito errado, mas eles tendem, eles já nascem com aquilo. Então, o fator cultural, o fator ambiental proporciona aqueles indivíduos a terem os recordes mundiais, os recordes olímpicos. Entendeu? Então, fator cultural, fator ambiental influencia. Se eu sou uma pessoa que nasci e me criei apenas celular, mexendo em computador, e tem a Laura, que nasceu e se criou brincando, se divertindo, brincando, brincando do fica, brincando de tudo, é lógico que aquele fator que foi construindo ao longo da vida vai ser essencial para ela ser melhor do que eu nesse esporte. E é isso que acontece também com o pessoal lá do Quênia, o pessoal mais lá da África, do meio norte. E aí, em relação, voltando, que eu fugi um pouco do assunto, existe 3 zonas. Essa é a zona de pace, que normalmente eu só boto para atletas intermediários a avançados. Existe também a zona de percepção de esforço. O que é essa zona de percepção de esforço? Se eu estou correndo aqui, existe normalmente 5 zonas. A leve, a fácil, a muito fácil e a zona moderada e a zona máxima. Eu falei 6, mas por que eu falei 6? Eu só destaco 4 zonas. Porque uma pessoa que vai para ficar correndo fácil, melhor ficar no sofá. Então, eu destaco 4 zonas. Por que essas 4 zonas? Porque ela vai correr em nível fácil, em nível moderado, em nível difícil e em nível máximo. Então, dentro disso, são percepções que o atleta tem, que vai caracterizar se vai ser fácil, se vai ser difícil, se vai ser moderado. Então, isso é um parâmetro para mim correr, entendeu? E o professor interpreta isso para que não haja nenhum tipo de lesão. Deu para entender? Em relação ao treino. Pronto. Tenho 7 minutos, vou explicar rapidinho. Em relação ao treino, a planilha de corrida, ela se divide, sim, em treinos, né? Por exemplo, aqui, bora interpretar rapidinho. Aqui são 2 quilômetros. Z2, o que é minha Z2? É uma zona fácil. Pronto. O que é minha Z2? É uma zona fácil. Então, o que é que isso me diz? Que eu tenho que correr 2 quilômetros fáceis. Bem facinho ali, ó. E depois desses 2 quilômetros, o que é que eu faço? Descanso.
Isso ajuda em um atleta iniciante que não consegue correr determinadas distâncias. E aí esses treinos que tem pausas, que são fáceis, vai causando adaptações. E aí o que é que essas adaptações me diz? Que ele não vai ter risco de lesão, vai ter um controle, que não vai exacerbar, vai correr tudo ali só em um dia. Então isso é controle de treinamento. E aí vou passar para outra parte, que o tempo está bem curtinho. E o que é que me diz isso daqui? São 10 vezes 400 metros na Z5. E o que é minha Z5? Não é meu máximo? Então, significa que eu vou correr uma distância menor no meu máximo. E qual é o tipo de adaptação que eu quero aí? Eu quero que teu coração saia da boca, meu amigo. Eu quero que você saia... Então, esse tipo de treino vai me causar também adaptação. Então, quer dizer que para mim correr longas distâncias, como 5, 10 quilômetros, 21 quilômetros, eu não preciso correr já de imediato aquela distância? Lógico que não. Você não é nenhum queniano para isso. Tá bom? Então, é isso. A interpretação é disso. Em relação aos tipos de treinamentos, existem tipos de treinamento de predominância de velocidade, que é o que eu falei, que são os 10 tiros de 400. Pode ser só 400? Não, pode ser para o indivíduo iniciante, só 100 metros, só 50 metros. Isso é adaptações que vão sendo feitas de acordo se o indivíduo é iniciante, intermediário, avançado e alta performance. Então, isso são adaptações que nós, professores, fazem de acordo com a treinabilidade de cada um, se o indivíduo é mais evoluído ou não. Outro tipo de treinamento, deixa eu ficar desse lado, é o treinamento em subidas, que também existe. A gente nunca vai encontrar apenas corridas em planos. Existem treinamentos específicos nas subidas, porque a exigência física é melhor, uma postura tem que ser adaptada para aquela subida, o ganho de força, são realidades distintas, uma corrida em um plano e uma corrida em subida. Então, a gente também treina em subidas para ganho de desempenho. Além disso, existem treinos ritmados, que são treinos que variam zonas. Por exemplo, aqui são 500 metros na Z4. Minha Z4 me diz lá que é uma zona difícil. Não é minha máxima, não é minha moderada, mas é minha difícil. Então, eu vou correr ali numa zona difícil para mim. E 500 metros depois, eu corro na minha zona fácil. Então, eu vou correr difícil, vou correr fácil. E meu corpo vai se adaptando quanto a isso, e eu vou ganhando resistência, vou ganhando condicionamento cardiorrespiratório, vou ganhando padrão de movimento, e no mais é isso. Deixa eu ver. E treinos longos, que é um dos mais principais, que são as distâncias mais longas, aqueles treinos já mais exaustivos, que isso daqui é vivenciado mais em atletas que buscam maratona, que buscam provas mais distintas. É um dos principais treinos, mas precisa de uma adaptação primeiro para chegar até esses parâmetros. E aqui são uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é a corrida em si, que é treinar meus atletas, que é uma coisa que eu me encontrei muito e que eu sou muito realizado quanto a isso, Laure. Que bom, amiga. Sou só orgulho de você, viu? Quanta mudança, né? Então, gente, tá aqui, né, os primeiros frutos das conquistas que o professor Ian tem colhido, né, nessa trajetória dele. E eu quero te dizer que é só o começo, viu? É só o começo. Estou muito orgulhosa de você. Estou muito feliz por essa nossa aula, que foi perfeita mesmo, né? Eu já Espero ter sido bem claro. Por isso eu nunca vou correr, mas é só o problema do flash. Eu sei das corridinhas. Até marrom, dá pra
Botar o pé na bunda, assim. Gente, é assim que a gente finaliza a nossa aula hoje, viu? Quero desejar ao Ian e a vocês muito sucesso. Foi uma aula incrível, Ian. Obrigado, Poderíamos Laura. passar assim do sábado todinho falando, né? Tinha muita O coisa final de semana ainda. todinho conversando. Mas vocês que querem aprender mais sobre corrida, vocês que gostam e que querem participar de treinamentos, né, com um competente profissional, procurem a assessoria do professor Ian Vasconcelos, tá bom? A gente vai deixar o Instagram dele isso. conectado, viu? E você vai voltar mais vezes. Pronto, Viu? pronto, A gente vai combinado. fazer a prática aqui, né? Não? Pronto, Vamos fazer a combinado. prática aqui. A Liloca e o nosso intérprete vão correr aqui. Vamos botar todo mundo para movimentar esse canal aí, ó, a Liloca correndo. Tá vendo? E é assim que a gente termina. Ian. Muito obrigada. Obrigado, Laura. Eu te Obrigada aos seus agradeço. alunos que compartilharam as imagens, isso, viu? Muito meu amor. sucesso. Obrigado. Até a nossa próxima aula, galerinha. Tchau, pessoal.